Estudar antes de falar. O caminho mais curto para a destruição da democracia é fomentar o banditismo por meio da cultura e tentar controlá-lo, em seguida, pelo desarmamento civil. A esquerda nacional tem trilhado coerentemente essa dupla via há pelo menos 5 décadas, e sempre soube perfeitamente qual seria o resultado: o caos social, seguido de endurecimento do regime se ela estiver no poder, de agitação insurrecional se estiver fora dele. Essa estratégia é antiga, clássica, imutável, mas os pretextos com que se legitima conforme as conveniências do momento têm sido variados o bastante para desnortear a plateia, que se entrega a animadas e às vezes ferozes discussões sobre os pretextos mesmos e nunca atina com a unidade do projeto por trás deles. Às vezes, como acontece no Brasil, nem chega a perceber que entre as duas vias simultâneas existe alguma relação. Pessoas mentalmente covardes vendem a mãe para não correr o risco de ser rotuladas de teóricas da conspiração. Rebaixam-se ao ponto de defender de unhas e dentes a teoria das puras coincidências, segundo a qual as ações acontecem sem autores. Imaginem então o medo que essa gente tem de reconhecer algo que no resto do mundo já é obviedade patente, que o comunismo não morreu em 1990, que está hoje mais forte que nunca, sobretudo na América Latina. 13 anos atrás, quando Jean-François Revel publicou seu último livro, La Grande Parade, ninguém na Europa ou Estados Unidos o contestou quanto a esse ponto, que no Brasil ainda é um segredo esotérico. Há até quem negue que Dilma ou Lula sejam comunistas, mas faz isso porque não sabe exatamente o que é um comunista e, como em geral os liberais, imagina que é questão de ideais e ideologias. Na verdade, um sujeito é comunista não porque creia em tais ou quais coisas, mas porque ocupa um lugar numa organização que age como parte ou herdeira da tradição revolucionária comunista, com toda a pletora de variedades e contradições ideológicas aí contida. A unidade do movimento comunista, sobretudo desde António Gramsci, da New Left americana e do remanejamento dos partidos comunistas após a dissolução da URSS, é mais de tipo estratégico do que ideológico. Na verdade, esse movimento, cuja extinção a queda da União Soviética parecia anunciar como iminente e inevitável, conseguiu prosperar e crescer formidavelmente desde o começo dos anos 90 só porque abdicou de toda a autodefinição doutrinal homogénea e aprimorou a técnica de articular numa unidade de ação estratégica as mais variadas correntes e dissidências cuja convivência era impossível até então. Convicções, portanto, sinceras ou fingidas, não têm aí a mais mínima importância. Para um sujeito falar com alguma propriedade sobre o movimento comunista, deve antes ter estudado as seguintes coisas. 1. Os clássicos do marxismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. 2. Os filósofos marxistas mais importantes, Lukács, Korsch, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Lefebvre, Althusser. 3. Main Currents of Marxism, de Leszek Kolakowski. 4. Alguns bons livros de história e sociologia do movimento revolucionário em geral, como Fire in the Means of Man, de James H. Billington, The Pursuit of the Millennium, de Norman Cohn, The New Science of Politics, de Eric Voegelin. 5. Bons livros sobre a história dos regimes comunistas, escritos desde um ponto de vista não apologético. 6. Livros dos críticos mais célebres do marxismo, como Eugen von Bombauer, Ludwig von Mises, Raymond Aron, Roger Scruton, Nikolai Berdiev e tantos outros. 7. Livros sobre estratégia e tática da tomada do poder pelos comunistas, sobre a atividade subterrânea do movimento comunista no Ocidente e principalmente sobre as medidas ativas, desinformação, agentes de influência, como os de Anatoly Golitsyn, Christopher Andrew, John Yarlanes, Ladislau Bittman, Diana West. 8. Depoimentos, no maior número possível, de ex-agentes ou militantes comunistas que contam a sua experiência a serviço do movimento ou de governos comunistas, como Arthur Koestler, Ian Valtin, Ion Miai Pacepa, Whittaker Chambers, David Horowitz. 9. Depoimentos de alto valor sobre a condição humana nas sociedades socialistas, como os de Guilherme Cabreira Infante, Vladimir Bukovsky, Nadezhda Mandelstam, Alexander Solzhenitsyn, Richard Wurmbrand. É um programa de leitura que pode ser cumprido em 4 ou 5 anos por um bom estudante. Não conheço, na direita ou na esquerda brasileiras, ninguém, absolutamente ninguém que o tenha cumprido. Há tanta gente neste país querendo dar palpite no assunto, quase sempre com ares de sapiência, e ninguém, ou praticamente ninguém, disposto a fazer o esforço necessário para dar alguma substância às suas palavras. Nenhum esquerdista honesto o fará sem abjurar da sua crença para sempre. Nenhum direitista, sem reconhecer que era um presunçoso, um bocó e, em muitos casos, um idiota útil, às vezes ainda mais útil e mais idiota do que a massa de manobra esquerdista. A esquerda prospera na exploração da ignorância, própria e alheia. Onde quer que ela exerça a hegemonia, impera o mandamento de jamais ler as obras de adversários e críticos, mas espalhar versões deformadas e caricaturais das suas ideias e biografias, para que a juventude militante possa odiá-los na ilusão de conhecê-los. Universidades que professam dar cursos de marxismo capricham nesse ponto até o limite do controle mental puro e simples. A direita, bem, a direita cultiva suas formas próprias de autoilusão, das quais já falei bastante neste mesmo jornal.
Talvez volte ao assunto em outro artigo.